E nesse mês de setembro, no coração da capital gaúcha, com prédios modernos ao fundo, a gauchada se reúne no acampamento Farroupilha. E eu vou te convidar para passear nesse lugar incrível, nesse evento marcante aqui para o Rio Grande do Sul, em Destinos do Sul, que é onde te desvenda a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. É um conjunto grande de casas, vamos dizer assim, montadas em estilo marcante, típico, com madeira, onde grupos de tradicionalistas se reúnem para celebrar e cultuar as tradições, principalmente relacionadas ao figurino gaúcho, do Pampa gaúcho. Mas tem muito mais para te mostrar desse evento fantástico. Cada um desses piquetes tem sempre lá no alto, é claro, a bandeira do Rio Grande do Sul, ou poderia-se dizer a bandeira da República Rio-Grandense. Sim, está escrito, depois vou te mostrar com mais detalhes que está escrito na nossa bandeira República Rio-Grandense e a data do 20 de setembro de 1835, o nosso precursor da liberdade. Depois a gente fala um pouco mais dessa história. E aqui o pessoal se reúne nesses piquetes ou galpões, enfim, já assando uma carne. Tá mais calma até o churrasco, porque essa hora o pessoal muita gente já comeu, já fez assado, mas continua fazendo outros churrascos aí para celebrar esse encontro. E a edição desse ano, então, do acampamento Farroupilha acontece de 6 de setembro até o dia 22. E na sexta-feira, agora, dia 20, então, se celebra a data máxima Farroupilha. É feriado aqui no Rio Grande do Sul, é a data que está na bandeira, que foi a precursora da liberdade. Foi quando se iniciou a Revolução Farroupilha. Pode ver aí, o pessoal se reúne, às vezes são instituições, ou mesmo piquetes, grupos tradicionalistas, mas também tem algumas instituições, outras, tem o pessoal da grande imprensa, enfim, uma verdadeira festa. O pessoal até enfeita com motivos do campo esses piquetes que ficam no meio dessas ruas de uma verdadeira cidade campeira, aqui no coração do centro histórico. Nessa parte tem alguns prédios administrativos espelhados, tem a Tribunal Tribunal Regional da 4ª Região, do Tribunal Federal, o órgão judiciário, e aqui tem a churrascaria Galpão Crioulo, e tem mais partes aqui também desse grande evento aqui. E é realizado em Porto Alegre, e tem outras cidades do interior também que fazem os seus acampamentos, está se proliferando essa situação aí para outras cidades. O acampamento aqui, a primeira edição foi em 1987 e sempre vem crescendo, melhorando, se aperfeiçoando. Inclusive esse ano tem umas estruturas novas, que depois eu vou te mostrar, então fica até o final do vídeo aí, que tem algumas situações bem interessantes aí para te mostrar. E nessa verdadeira cidade tem lojas, tem órgãos aqui como a Corsã, a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, tem lugares para comer, fazer um lanche, restaurante, um mundo aqui dentro então do Parque da Harmonia. E aqui tem o Espaço Negrinho do Pastoreio, uma representação aí da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul. Tem aquele lema ali, superar da nossa natureza, que estava como lema aí da Expo Inter, mas é um lema, acho que é da Turismo Gaúcho. E aqui tu pode acessar uma playlist através desse QR Code com músicas gaúchas, e ali embaixo tem o mapa do evento. Tem em outros lugares em tamanho maior o mapa do evento para tu te achar nessa mega estrutura aqui, bem perto disso, aqui no coração da capital gaúcha. E aqui tem mais outros piquetes, mais outros ambientes. A gente agora pega o pessoal aí assando um churrasco. Tá saindo umas costelas então, hein? Espetáculo. O pessoal já tá reunindo, fazendo uma carne aqui. Tem os vizinhos aqui no outro estande batendo papo, tem mais um churrasquinho saindo.
Vamos pegar aí contra o sol, pegar um efeito interessante aí. E aqui na frente tem então, como eu te falei, em tamanho maior, o mapa do evento. A gente tá ali, tá escrito "você está aqui". E tem todo esse pedaço ali em verde e amarelo que já percorreu um pouco. Ainda falta um pouco mais ali para aqui para a esquerda. E tem um outro lugarzinho ali onde está o número 9 que eu quero te mostrar daqui a pouquinho. Mas realmente é um espaço interessante. Essa rua aqui é bonita também, porque fica embaixo dessas árvores aqui do Parque da Harmonia. Eu estou gravando aqui durante a semana, aí, de tarde, e tem bastante gente passeando, algumas escolas também, os professores trazem para conhecer um pouco da cultura gaúcha, fazer aquele passeio de escola que ele não fez. Enfim, aqui tem uma outra área, tem algumas churrasqueiras, podem fazer churrasco, churrasqueiras públicas, e funcionam normalmente aí durante o ano também. E vamos dar uma parada aqui para dar uma descansada. Como eu estava te contando, o 20 de setembro deu início, então, a Revolução Farroupilha. Na realidade, foi um movimento de alguns gaúchos que não estavam contentes, principalmente aí, produtores rurais, não estavam contentes com o imposto cobrado pelo Império sobre o charque. Inclusive, o charque do Uruguai conseguia entrar com menos imposto no Brasil que o charque gaúcho. E houve uma revolta política. Uma das lideranças era o Bento Gonçalves, que era um deputado provincial. Eles articularam um plano para derrubar o governador da província, que era leal ao Império, enfim, então o Império do Brasil. E os planos para invadir Porto Alegre, inclusive, foram traçados em Guaíba, aqui do outro lado do lago do rio Guaíba, na cidade de Guaíba, na frente da casa de Gomes Jardim. Já te mostrei aí em outros conteúdos mais antigos. E a casa de Gomes Jardim também é um lugar hoje preservado, é interessante, tem toda uma história esse ano, acho que eu vou conseguir ir lá, enfim, mas tem conteúdos mais antigos que eu mostro, é bem interessante também. Então ali foram traçados os planos para invadir aqui Porto Alegre. E em meio aos piquetes tradicionais, tem esse ano um pavilhão da agricultura familiar, com vários produtos. Pode ser assim, colonial, aí tem sempre as geleias, as conservas, o mel que eu comprei na outra feira. É uma feira que já é tradicional na Expo Inter, que eu te mostrei no vídeo da Expo Inter. Se não viu, dá uma olhada, um monte de gente viu esse vídeo. E aí começou esse ano então a marcar presença aqui no acampamento Farroupilha também. Claro que tem um pilão de erva mate aí, o pessoal tá vendendo também uma erva mate aí, claro, não pode faltar, né? E além de vários outros tipos de produtos, como eu estava te comentando, tem até um bom vinho aí da Serra, deve ser da Serra. Não, esse é de Santana do Livramento. E aqui tem um belo conjunto de cuias de chimarrão, também não pode faltar. Tem até uns ninhos de passarinhos feitos do porongo, que é o mesmo material que se faz na cuia, que não sabe. Enfim, mais outras cunhas aí, enfeitadas também com a dupla Grenal. E ainda tem um espaço comercial, vamos dizer assim, em geral, com várias barracas de tudo quanto é tipo de produto. Vamos movimentar a nossa economia de forma geral aqui do Rio Grande do Sul, nesse momento de reconstrução. É claro que tem um pouco da moda gaudéria aí, com umas camisas com o símbolo do Rio Grande do Sul, tem umas alpargatas, umas bombachas, enfim, em meio a outros produtos variados aqui. E aqui no piquete da Prefeitura de Porto Alegre tem a chama crioula, que simboliza aí a Semana Farroupilha. Depois eu vou te comentar um pouco sobre a história da chama crioula. Aqui na esquina, então, tem as placas com os nomes das ruas. Da esquina com a rua Simões Lopes Neto, famoso escritor de contos gaúchos lá de Pelotas, com a Praça da Harmonia, que é esse espaço novo que tem aqui. Eu vou te mostrar mais um pouco desse lugar que foi feito, então, para ser uma estrutura permanente dessa nova etapa aí do Parque da Harmonia. Lá no fundo tem até um parque de diversão, o pessoal tá gritando aí num brinquedo radical. É um complemento aqui do acampamento Farroupilha. E aqui atrás tem
a estátua de Jaime Caetano Brown, homenageado nesse acampamento Farroupilha. No começo desse ano fez 100 anos do nascimento dele e o pessoal revitalizou e reinaugurou a estátua desse grande artista gaúcho. E o Jaime Caetano Brown foi um grande poeta e paiador, ou pajador, que é um termo que se usa para aqueles que fazem um tipo de poesia declamada devagar, com dedilhar de violão no fundo, o típico aí do Uruguai, da Argentina, do sul do Brasil, do Paraguai, enfim, do Pampa. E aqui se colocou então um trecho da canção Galpão Nativa, ou do poema Galpão Nativo. Mas se não houver campo aberto, lá em cima quando me for, um galpão acolhedor de Santa Fé bem coberto, um pingo pastando perto, só de pensar me comovo. Eu juro pelo meu povo, nem todo o céu me segura, retorno à velha planura pra ser gaúcho de novo. E pelo menos eu tentei aí fazer essa declamação para trazer para ti um pouco aí da nossa cultura gaúcha. E o Jaime Caetano Brown merece toda essa homenagem. Ele então, que nasceu em 1924 em São Luís Gonzaga, foi um grande pajador, então poeta, cantor, nativista, faleceu em 1999. Mas é claro que houveram muitos outros cantores e propagadores dessa cultura do gaúcho. E inclusive o movimento tradicionalista gaúcho ganhou força a partir dos anos 1940. Os personagens idealizadores de Santo Jovem, Paixão Cortes, que depois serviu de modelo para o Laçador, a estátua do Laçador, que está lá na frente do aeroporto. O Mauro tem que dar atenção para essa estátua, para essa figura também emblemática aqui do Rio Grande do Sul. E foram esses jovens, então, que idealizaram a chama crioula que eu te mostrei ali naquele piquete da prefeitura. E essa chama crioula é uma espécie de complemento, talvez, à instituição da pira, da pátria. Agora há pouco passou ali uma criança, vou pegar a imagem, né? Uma mãe, um menino, uma menina. Eu só peguei ele falando assim, a mãe, os maragatos, os chimangos, querendo conhecer um pouco da história do Rio Grande do Sul. Enfim, mas voltando, essa história de chimangos e maragatos foi no final do século XIX, uma briga política, enfim. Mas esses, então, propagadores da cultura, a partir dos anos 40, criaram, então, para fazer um complemento à pira da pátria. E a Semana da Pátria, não sabe, 7 de setembro, termina em 7 de setembro, primeiro 7 de setembro, e depois que terminar a Semana da Pátria, tinha que fazer uma reverência à Semana Farroupilha. Aí criaram a chama crioula. É só um resumo dessa história, depois eu vou dar uma olhada. E sabe, a gente comenta melhor e aprofunda um pouco essa história também, que é riquíssima, é bem interessante. Junto dessa estrutura nova, então, tem também ali um restaurante, uma churrascaria, que faz referência, ou criou a marca que fez o restaurante, já nem sei, ao Paleta Atlântida, o maior churrasco do mundo, que é realizado, um evento realizado há poucos anos, na praia de Atlântida. Eu sempre vou no verão e tem esse enorme evento. Eu ainda não fui, quem sabe, para fazer um vídeo lá nesse estilo. Coloca nos comentários que eu faço um vídeo desse estilo um pouco mais dinâmico aí, mostrando um evento para fazer esse próximo Paleta Atlântida aí, que vai ocorrer no mês, se não me engano, de fevereiro, janeiro, ou seja, durante o verão, lá na beira da praia, onde se reúnem vários churrasqueiros para fazer um grande churrasco. O pessoal está representado aqui. Do lado tem o piquete da prefeitura e também o CTG 35 tradicional, Centro de Tradições Gaúcha, um dos primeiros anos pioneiros desse movimento, fundado em 1948. Então aqui atrás tem a estátua do Jaime Caetano Brown, o pessoal já está ensaiando para fazer um show nesse palco. E aqui eu já estou na entrada ou na saída. O fato é que é um pórtico missioneiro, que faz referência às missões jesuíticas, muito importantes também na história do Rio Grande do Sul e também na figura do gaúcho. Padres jesuítas juntaram alguns índios guaranis e fundaram essas missões, vamos dizer, das cidades
onde uma das coisas que se produzia era erva mate. Eu já fiz um vídeo sobre as missões, dá uma olhada, uns 3 anos atrás. Tem que voltar lá para contar mais essa história. Então isso tem a ver também com a cultura do Rio Grande do Sul, com essa figura do gaúcho, que seria um índio que, com o fim das missões, com a Guerra Guaranítica, saiu sozinho pelo Pampa e depois se agregou em algumas instâncias, se transformou na figura do peão de estância. No começo era um cara livre, inclusive considerado um cara até que podia ser alguém que não respeitava as leis, que não tinha as leis. Era a figura, o gaúcho era uma definição pejorativa e depois se transformou no peão de estância. Depois se resgata essa história, então a partir do século XX é só um pedaço de uma reflexão que se poderia fazer sobre essa figura do gaúcho. E para quem não conhece ou está longe, eu saí então ali do pórtico das missões, do acampamento Farroupilha, atravessei a avenida já num belo final de tarde para chegar aqui no parque da Orla, na Orla do Guaíba, para ver um pouco do Guaíba. Ou seja, tu pode fazer esses 2 programas juntos para aproveitar bem as belezas aí na nossa capital gaúcha. E a gente está aproveitando então essa vinda ao acampamento Farroupilha para dar uma esticada aqui na Orla e seguir conversando um pouco contigo. O acampamento está no momento aí de celebração, tá? Semana Farroupilha sempre tem ainda essa questão da reconstrução, esse momento que a gente está passando de se reerguer depois das chuvas, das enchentes, causaram danos aí no parque também. Aqui na Orla também teve bastante danos, a gente vê que tem algumas marcas, está se buscando uma recuperação, uma reorganização do espaço, enfim. E a gente vai nessa toada aí de seguir desenvolvendo o nosso Rio Grande do Sul com a inspiração da Semana Farroupilha. Dizem que é uma celebração aí de uma guerra que a gente perdeu, porque no fim, em 1845, se fez o Tratado de Poncho Verde e a República Rio-Grandense proclamada em 1836, não 35, foram 11 de setembro inclusive. E ela deixa de existir e o Rio Grande do Sul volta a pertencer ao Brasil. Essa nação foi reconhecida por poucas outras nações, a gente conta melhor essa história. Mas naquele 20 de setembro, então, houve essa invasão de Porto Alegre, se colocou o governador, então, para correr, e os revoltados se encontraram na Ponte da Zenha, que existe até hoje na movimentada Avenida Ipiranga, na esquina com a Avenida Zenha. E ali chegou o grupo que tinha atravessado o Guaíba, chegou até aquele ponto, que era uma pontezinha meio rural, e eles encontraram então tropas do governo do estado, e ali teve o primeiro embate, e essas tropas do governo voltaram para avisar para o governador que não tinha jeito, os revoltados iam invadir, o governador fugiu e Bento Gonçalves entrou e assumiu a presidência do estado, como chamavam na época. Mas depois a Porto Alegre foi tomada de novo, teve vários embates, enfim, aí veio a revolta que durou 10 anos, que a gente conhece por Revolução Farroupilha. E aqui tem as estruturas que foram feitas para abrigar um bar, que estão bem destruídas já em reforma, foram bem danificadas então aí pelas cheias graves aí do Guaíba em maio desse ano. E a gente vai reconstruindo e reocupando esse espaço tão belíssimo, tão já emblemático na nossa capital gaúcha. Mais esse belo fim de tarde do nosso Guaíba, eu vou te convidar para seguir com a gente, curtindo aí o nosso canal. E te desejo aí um bom 20 de setembro. Que essa data nos inspire a seguir construindo o nosso lar. Que a gente se inspire também nas palavras que estão lá na bandeira da República Rio-Grandense: liberdade, igualdade e humanidade.
cidade. A gente ainda tem muito mais pra ti. Vamos junto.